Perdão. Dom divino ou habilidade desenvolvida. O ser humano, né, traz as emoções na cabeça, no coração e vai desenvolvendo os dons e talentos, não é mesmo? Pintando, criando, cantando, desenhando, enfim. Eu vou conversar agora. Que tal escrever um livro, ilustrá-lo, contar a própria história e ainda transformar numa peça? Bacana, né? Pois é, a Flávia Savari faz isso tudo. Ela é ilustradora, escritora, dramaturga. Mas para contar todo esse projeto maravilhoso, está comigo Flávia Savari. Boa noite. Boa noite, querida. Muito obrigada pela sua participação. Eu estou aqui impressionada, né? Porque é bacana você ter, assim, esse talento diversificado, poder, dentro do mesmo segmento, diversificar. Como é que tudo aconteceu? Como é que começou essa sua história? Olha, essa história, na verdade, ela começou através da imagem, né? Porque eu sou eu já tenho 30 anos como ilustradora, né? Recentemente fiz um evento no Sesc de Teresópolis, que é onde eu moro, né? Uma cidade linda. Celebrando esses 30 anos como ilustradora, como pessoa que trata da literatura infanto-juvenil, né? Porque eu comecei há 30 anos atrás como ilustradora, há 10 anos aproximadamente como autora de livros infanto-juvenis, como dramaturga há menos tempo ainda e até música das peças eu cheguei a fazer também. Maravilha, Flávia. Quer dizer que a ilustração, ela te inspirou para escrever? Para escrever. Eu acho que o meu marido Braz é que costuma dizer que eu já escrevia quando eu ilustrava. Com certeza. Porque, na verdade, eu escrevia uma história, eu fazia uma historinha paralela nos meus desenhos. E ele sempre detectava, falando, mas isso aqui, isso é uma história própria dessa ilustração aqui. Você não está contando a história do livro. Então, eu já estava dando já estava caminhando para um vocabulário próprio, vamos dizer assim, uma linguagem própria. E por que você né? escolheu o público infanto-juvenil? Eu acho que eu me identifico porque, na verdade, eu acho que eu não cresci. Nem por fora, nem por dentro. Eu me sinto realmente assim, o meu coração é de criança. Então, assim, para mim é estranho, o nome desse evento que a gente promoveu no Sesc chama-se Meio Século de Histórias. São os meus 50 anos, né, que eu acabei de completar em setembro, mas aí eu posterguei um pouco a data para dar tempo de produzir esse livro da Amazônia, né? E meio século de histórias, assim, aí todo mundo, quando eu vou no colégio, que eu visito muito colégio que adota meus livros e tudo, as coisas falam, tia, você não pode ter meio século de idade. Parece pesa, né, Flávia? Nossa, tá pesando, não é isso, né? Mas eu falo assim, mas eu tenho coração de criança, então para mim escrever para criança é muito fácil, porque é como se eu estivesse fazendo o que eu faço normalmente, né? É muito fácil. Eu queria, me mostra aqui um pouquinho, esse aqui são os dois que você falou da... Isso, esses dois livros, né? Lendas da Amazônia, né? E assim, até muito bacana. Ele é muito bonito, esse livro, ele foi lançado no Sesc, né? Esse também, Meninos Eu Vi, esse já é mais para o público jovem, né? Adolescente. São 3 contos, é muito interessante porque ele fala de mudança, pessoas que são transformadas de repente, que até é uma coisa que tem um pouco a ver com conversão, né? Com certeza. De uma certa maneira. Uma pessoa que de repente está indo na vida de um determinado jeito e algo acontece e a pessoa vislumbra uma nova perspectiva de vida. E foi assim que você vai se inspirando para escrever? Assim, como assim, por exemplo, na carência das crianças, na carência do que tem de produto, né, de qualidade para oferecer para as crianças, ou do que você já viveu, do que você acha que está faltando ali? Olha, por exemplo, o livro do Meninos Eu Vi, né? O conto que dá título ao livro, que é o último, é de um chofer de táxi que conta os casos dele. Chofer de táxi realmente é uma das figuras que mais tem histórias para contar. É impressionante como eles têm histórias, e várias histórias que estão no conto aconteceram, eu ouvi de taxistas, a não ser que eles tenham inventado, que eu acho difícil, mas fora isso, são histórias que eu ouvi eles contando. Agora, por exemplo, Lendas da Amazônia foi uma encomenda da editora salesiana, justamente para cobrir. Dentro da campanha já estava toda a coleção pronta, né? E faltava o livro da 5ª série. E aí eles me encomendaram, falaram, olha, Flavinha, como a gente é família, eu e a Salesiana, nós somos uma família, eles abusam de mim. Então ele falou, você tem 3 semanas para escrever o livro. Nossa, mas não é mais difícil assim, uma encomenda específica, não com um tema específico? Olha, eu estou acostumada. Claro, tem temas que são mais espinhosos do que outros, mas acontece que minha mãe é paraense. Então eu tenho raízes amazônicas. Você tem uma história já, claro. Eu tenho uma história, eu tive uma facilidade de, por causa disso, conseguir referência, que não existe referência da tradição oral do norte do Brasil, é dificílimo, está tudo esgotado.
E aí, por conta desse fato dela ser paraense, ela tem amigos amazonenses que conseguiram, para mim, um vastíssimo material de referência, todo esgotado. E aí eu tive de onde fazer a pesquisa para escrever essas 10 lendas amazônicas. Tem o Boto, tem o Cobra Norato, tem a lenda da Vitória Régia, que justamente a Vitória Régia é o símbolo da próxima campanha da Fraternidade. Olha que de maravilha. 2007. Então tem a lenda da origem da Vitória Régia. É belíssima a mitologia indígena amazônica. Você ilustrou também, não é isso? Não, esses dois livros em particular eu não ia dar tempo. Tá certo. Não, porque como você é ilustradora também, dramaturga, né? Eu faço um monte de coisa. E eu queria saber de você, qual é a maior dificuldade? Porque eu tenho 2 meninos em casa, um com 10, um com quase 5. Na hora de ler, se não tiver um atrativo, se tiver só a letrinha, ele fala, esse livro deve ser muito chato, mãe, entendeu? Então tem que ter a ilustração, né? Você acha que é isso mesmo? É a faixa, é a reação das crianças? Olha, para você ter uma ideia, eu acho que a ilustração é tão importante. Eu me lembro que o autor que me inspirou a escrever, isso muitos anos antes de eu realmente começar a escrever, foi o Garcia Marques, Gabriel Garcia Marques. Todos os livros do Gabriel Garcia Marques, pelo menos naquela época que eu li, todos eram ilustrados pelo Poti. Então, assim, não é uma coisa de se estranhar. Eu acho, na minha maneira de ver, não é puxando a brasa para minha sardinha, mas um pouco sim, que todo livro, para adulto, para criança, para que idade fosse, deveria ser ilustrado. Também. Eu acho uma coisa linda uma ilustração. Eu acho que é como cinema. Você vai ao cinema, você ouve um texto, tem um enredo e tem uma ação, a imagem, tem né, imagem. Isso é o completo, na minha maneira de entender. É claro que você vai ter a sua imaginação, mesmo que você veja um personagem todo desenhado, o seu personagem que você criou na sua cabeça continua sendo mais forte do que aquilo que está ali. Não interfere, não atrapalha. Então eu acho que todo livro deveria ser... Agora, para a criança, com certeza e com mais força ainda, precisa da ilustração porque... a criança, sobretudo o mundo moderno, está acostumada com a imagem demais. Então, se não tem aquele apelo, ela já está acostumada com a imagem no mundo virtual, vamos dizer assim, dos joguinhos, dos videogames, do computador mesmo. É verdade. Se de repente você apresenta uma coisa sem imagem nenhuma, ilustração, é um choque para isso. Você tem que realmente tornar não o livro atrativo, tem que né? ser... Não fica atrativo. Claro, com certeza. Me diz assim, qual é a opinião, na sua opinião, assim, escrever para a criança e para o adulto é completamente diferente? Eu outro dia vi uma entrevista muito interessante da Ana Maria Machado, que é uma escritora maravilhosa, tanto para criança quanto para adulto, e ela falava que o que ela vê de diferente é que, de uma maneira particular, ela considera que é importante que você dê esperança para a criança, né? Porque a criança ainda está ela ainda está tomando o pé no mundo, ela está conhecendo esse mundo que ela não fez, que ela ainda não participou dele e que ela ainda não tem poder para transformá-lo. Então ela está entrando nesse mundo, se você já chega com um livro que diz morre todo mundo, que é uma desgraça, o mundo não presta, tudo uma droga, o mundo está perdido, meu Deus, você já massacra a sua vida e o cara já cala. Então eu acho que esse componente é muito importante para a criança se sentir estimulada, não só a continuar a ler, como a viver e a lutar e acreditar que pode fazer coisas, que pode participar, que pode entrar no mundo sem medo. É claro, o mundo tem coisas ameaçadoras? Tem. O mundo está sempre numa dinâmica que a gente não dá conta de acompanhar. É verdade, mas o mundo tem... muito rápido, né? Mas você vê, a própria Canção Nova é uma iniciativa maravilhosa. Então, assim, tem coisas boas sendo feitas e a criança deve ser estimulada a ser participante e autora, agente, protagonista dessas coisas boas. Trabalho aí, memória... Olha, Memória de Baleia. Da Baleia, né? Isso, e A Arca do Tesouro. São 2 livros também da Salesiana, muito interessantes. Foi encomendas também da Salesiana? Não, na verdade, esse livro ele foi encomenda de uma outra editora e como eles não foram lá, era uma coleção bíblica, justamente. Histórias bíblicas para criança. Então eu me baseei na Bíblia de Jerusalém, é a Bíblia de referência, de apoio, né? Que eu acho uma Bíblia maravilhosa, eu faço sempre propaganda dela porque eu acho maravilhosa. E escrevi essas histórias, essa é sobre a Arca de Noé, contada do ponto de vista do neto do Noé, né? Olha que bacana, é bem diferente. É uma criança contando a história da Arca, né? E um evento particular, porque na verdade ele queria ganhar um pônei. Um dia Noé, já enlouquecido com aquela bagunça das crianças, dos animais, resolve dar os bichinhos de estimação para os seus netos e começa a distribuir. Como esse era o caçula, ele ganha pomba. E ele odeia no início, pomba, um bicho sem graça,
você. E aí descobre que a pomba era o bicho de maior valor, que foi o que descobriu a Terra. Claro, né? Você viu que estava seco, já podia descer, né? E o Memória de Baleia é sobre o livro de Jonas e a Baleia, só que contado do ponto de vista das baleias. Esse livro foi muito adotado no colégio. E quando tudo já está nas livrarias? Tudo já está vendo nas livrarias. As pessoas podem procurar, tem algum site seu? Olha, tem o meu site, olha o meu teleprompter aqui, improvisado, FlaviaSalvaria.com. Isso, que é mais fácil, né, Flávia? www.flaviasalvaria.com. Isso, exatamente. Normalmente, quais são as mensagens? Por exemplo, aqui que a gente está falando na Lendas da Amazônia, é assim até hoje. Qual foi a mensagem principal que você quis passar nessa história? Olha, basicamente eu quis muito, por isso que para mim foi muito importante ter esse material de referência confiável, de estudiosos realmente que recolheram das tribos indígenas amazônicas. Fidelidade às origens desses mitos. Porque como eu estava falando, como é um material esgotado, você acha na internet, até na internet tem alguma coisa, mas é muito genérico, não tem uma fidelidade realmente assim de raiz profunda. Então eu tenho até muitas palavras em tupi, isso é uma coisa muito interessante, porque é uma língua que a gente fala, já está incorporada ao português, e a gente... Ninguém nem tem ideia, fala sem saber. Fala sem saber, cambaxi, abacaxi, jacaré, acará, toró, tá caindo um toró. Tá caindo um toró, tudo é palavra tupi que a gente já incorporou e nem tem ideia. Não tem ideia da origem, da origem, que é a língua mãe de uma certa maneira, porque foi a primeira língua falada no nosso país, né? É o tronco linguístico mais importante em termos de línguas indígenas, né? Tupi prevalece sobre as demais. Então, assim, nesse livro em particular, eu tinha esse tema fechado da campanha dos povos da Amazônia e queria manter muita fidelidade ao material de pesquisa, porque é um material rico e eu sabia que eu estava fazendo um resgate. Era um trabalho muito maior, de repente, do que o que simplesmente me foi encomendado. Deus abençoe seu trabalho, muito sucesso. Obrigada, querida. E olha, eu vou por um rápido intervalo e volto já já, não sai daí não.